Quando você se depara com o símbolo de uma caveira, o que vem à sua mente? A caveira é, sem dúvida alguma, o símbolo mais usado nas logomarcas de motoclubes. Também é estampada largamente em jaquetas, camisetas, blusões, tatuagens. Ela é um símbolo praticamente onipresente em todos os encontros de motociclistas. Diferentemente do que muitos pensam, para os motociclistas ela simboliza a igualdade entre todos os homens, pois ao final das contas, todos são iguais por dentro, não importa a cor ou a raça. Seria, portanto, símbolo da fraternidade e da igualdade entre os homens. No entanto, a caveira também tem outros significados culturais. É usada, por exemplo, no México, em um feriado conhecido como Dia dos Mortos. Existe inclusive a personagem que carrega uma balança e tem sobre o crânio humano uma coroa dourada e um manto vermelho. Ela é conhecida como Santa Muerte, sendo venerada tanto por católicos, por pagãos, em um sincretismo religioso comum na América Latina. Entre os séculos XV a XIX, a caveira foi usada por piratas juntamente com ossos cruzados. Na conhecida figura Jolly Roger, este seria um sinal de que o capitão pirata desejava a morte dos marinheiros inimigos e tornou-se assim o símbolo de violência e terror. Portanto, quem não é motociclista e se depara com uma caveira, certamente vai pensar na morte. E, sem dúvida, a morte é o maior dos nossos medos. Porém, infelizmente, a morte é inevitável. Muitas pessoas temem a morte não pela morte em si, mas porque não sabem o que acontece depois da morte. Céu, purgatório, sofrimento eterno, fantasmas. Mas você sabe o que de fato vai acontecer depois da morte? Nada. Absolutamente nada. Simplesmente nós vamos descansar. Mas não por muito tempo. A Bíblia diz que Jesus em breve vai voltar. E nesse dia todos os mortos ressuscitarão. Aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador e não guardaram os seus mandamentos, infelizmente morrerão novamente e dessa vez para sempre. Porém, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, obedeceram a sua palavra e foram fiéis, receberão a vida eterna. Simples assim. Existem muitos textos na Bíblia que comprovam isso. Eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29, a Bíblia diz o seguinte: Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Juízo aqui se traduz como morte eterna. Por ocasião da volta de Jesus, nem todos os que receberão a recompensa da vida eterna estarão mortos. Muitos estarão vivos. E veja o que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer com eles. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a grande promessa ao aceitarmos Jesus como Salvador pessoal. Não precisamos mais temer a morte ou qualquer um dos seus símbolos. Somos filhos da luz e do dia. Somos filhos de Deus e a morte não terá vitória sobre nós. Acredite nisso. Este foi o programa Comunhão sobre Duas Rodas de hoje.